Shalom, glória a Deus, estamos juntas aqui no Devocional capítulo 20 do livro de Mateus. Antes de a gente começar essa palavra, eu quero te convidar, vamos orar, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, incline sua cabeça. Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui mais uma vez, queremos te ouvir, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, abrimos nosso coração para ti, Santo Espírito, pode ficar à vontade, pode limpar, tira a sujeira debaixo do tapete, faz uma faxina geral no nosso coração, Pai, tira toda a sujeira, toda a mancha do pecado, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de todo mal, nos abençoa, Pai, nos protege, nos guarda, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, e nos abençoa com a tua palavra, com discernimento espiritual, que possamos ter entendimento da tua palavra hoje, Deus. Enche-nos de sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o capítulo 20 começa com a parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-o para a sua vinha. 1 denário era a moeda da época, era como se fosse um dia de trabalho, né? Uma diária. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês não estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam ele. E ele lhes disse: vão, vocês também vão trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho o dia inteiro e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? E assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, essa parábola de Jesus, né, ela mostra muito sobre Deus, né, sobre o reino dos céus, sobre como Deus é generoso, porque a gente não merece e a gente consegue tantas coisas do Senhor. Então, assim, Deus, ele é generoso, a gente não merece que nada do que ele faz, tantas bênçãos, tantas coisas que ele faz, mas mesmo assim ele nos abençoa, mesmo assim ele tem tantas coisas boas pra gente. E o que acontece aqui? Jesus também está contando sobre o dono da vinha, né? Geralmente um dia de trabalho lá começava às 6 da manhã e terminava final da tarde, né? 6 da tarde. Então ele foi de manhã, chamou os caras e combinou 1 denário. Depois ele saiu às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 horas da tarde, também fez a mesma coisa chamando os caras. Então assim, ele combinou 1 denário com todo mundo, ele não foi injusto com ninguém. Ele combinou e deu o combinado. Só que os caras que trabalharam desde as 6 da manhã estavam pirados, né? Porque os caras não trabalharam nem 1 hora e ganharam a mesma coisa. Mas eles ganharam o combinado. Então, o combinado não sai caro, né? Foi o que foi acertado. E o dono da vinha só quis ser generoso com os últimos e não tem problema nenhum. Deus, ele é muito generoso comigo e com você. Então, assim, sabe o que acontece com esse senso de injustiça? Começa a vir um espírito terrível, que é o espírito da rebeldia. Porque você se acha muito injusto que a fulana fez com você, que sua mãe fez com você, que o marido fez com você, que o seu chefe fez com você. É injusto demais. E aí começa a rebeldia, começa você fechar a cara para essas pessoas, fechar o coração. E aí esse espírito começa a dominar você com amargura. E ali tudo é que a pessoa fala, você não recebe, você vira a cara, não quer mais ouvir. E é terrível esse espírito de rebeldia. Então, se você consegue identificar em sua vida
o senso de injustiça, o espírito de rebeldia, expulse da sua vida em nome de Jesus. Coloca mesmo, ministra você mesmo, coloca a mão na cabeça, assim na testa, e diga: espírito de rebeldia, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha vida agora, em nome de Jesus, sai da minha mente, do meu coração, em nome de Jesus. E você mesmo se ministra, né? Espírito de rebeldia, esse senso de injustiça, sabe? Porque o governo, porque o prefeito, porque o presidente, porque fulano, porque ciclano não fez o que eu queria, foi injusto, porque eu dei sangue e suor na empresa e olha só o que a empresa faz comigo. Esse senso de injustiça é acompanhado do espírito maligno da rebeldia. Então, cuidado, esse espírito maligno, ele precede muito a queda, muitas coisas terríveis, muitas emoções à flor da pele, sabe? Muito, sabe, do mau humor. Então, cuidado em nome de Jesus. Bom, vou seguindo aqui. Guigui, você queria falar alguma coisa sobre isso que você veio aqui? Você queria falar alguma coisa sobre a parábola dos trabalhadores na vinha? É que eu acho que eu já tive um espírito de rebeldia. É mesmo? Misericórdia. Como é que foi isso? Lembra daquela vez que você estava usando o celular, o papai estava usando o celular, mas eu não podia assistir? Então, por causa que eu não podia usar o celular, eu achei injusto os dois usando o celular e eu não. Entendi. Bom, nesses casos, né, deixa que Deus resolve as coisas, sabe? A gente não precisa se vingar e ficar com o coração assim. A gente libera perdão. Então, você precisa ali... Como é que tira? Eu falei de ministrar, né? Você coloca a mão na cabeça. Coloque aí, ó. Coloque a mão na cabeça. Espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia. Eu te repreendo. Agora. Em nome de Jesus. Sai da minha vida. Sai da minha mente. Sai do meu coração. Em nome de Jesus. E no reino espiritual. Hoje. Eu libero perdão para minha mãe e para o meu pai. Em nome de Jesus. E eu peço perdão ao Senhor por ter pecado contra Ele. Amém? Amém. Então, olha só, a gente viu algo muito prático. Eu nem sabia disso, né? Guigui veio aqui, a gente tá aqui na cama, ele tá dobrando a roupa dele pra guardar, né? E aí ele, ouvindo essa história, veio falar de que já teve um espírito de rebeldia. Então, se você identificou esse espírito de rebeldia na sua vida, ministra a sua própria vida, repreende esse espírito, expulsa ele da sua vida em nome de Jesus e libere perdão. Libere perdão pro presidente, pro seu chefe, pro seu marido, pro seu filho, quem quer que seja, pra vizinha, pra fulana, pra ciclana. É no reino espiritual. A gente libera perdão no reino espiritual. O que acontece? Primeiro, antes de acontecer as coisas no mundo físico, elas primeiro acontecem no reino espiritual. Então, quando você libera perdão, o reino espiritual está sinalizado isso. O inimigo já sabe, ele já não pode mais te prender nesse sentimento de raiva, de angústia, de que de repente você ficou desse sentimento de injustiça. E aí, porque você já liberou isso no reino espiritual. E aí vai ter oportunidades para, quem sabe, quando você está ao vivo e a cores com a pessoa, falar com ela: olha, fulano, eu fiquei triste quando você fez isso, e eu quero te pedir perdão se eu te causei alguma coisa, e também quero liberar perdão pra você. E aí dá um abraço, um beijo e resolve a situação. Mas antes a gente resolve com oração, liberando no reino espiritual, para depois se concretizar no reino físico. Amém? Então, eu espero que você tenha aprendido também essa lição, porque é muito importante, né? Você liberar perdão. Esse senso de injustiça, você se sente injustiçado, então libera perdão, pede perdão, tá tudo certo. Vamos seguir aqui, que esse capítulo 20 ainda tem bastante coisa aqui. Então, vamos seguir. Vai durar quanto? Versículo 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Pronto, mais explicativo do que isso, né? Jesus só faltou desenhar aqui o que ia acontecer para os discípulos dele saberem, né? A minha tem desenhos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Então aqui é algo muito importante que ele está falando, porque já está chegando muito perto, né? Esse livro são só 28 capítulos, a gente já está indo para o 21, e ele está dizendo: olha, eu vou subir para Jerusalém, é isso que vai acontecer, é isso, assim, 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 assado. Então ele está falando isso com seus discípulos. Vamos seguir aqui. Versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos
e prostrando-se lhe fez o pedido. A mãe dos filhos de Zebedeu. Zebedeu lembra quem era? O pai de Tiago e João. Lembra do João? Então, Tiago e João eram irmãos, né? E eram os filhos de Zebedeu e dessa mãe aqui. E olha o pedido ousado dela. Versículo 21. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que ousadia, hein? Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podem, esse cálice, né? Lembra que Jesus no Getsemane estava justamente dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice aqui é o cálice do pecado, né? É o cálice de toda a dor, de toda a angústia que Jesus ia beber. O cálice do pecado, que justamente ele ia morrer por mim e por você por causa desse cálice. E aí ele pergunta para ela, né? Peraí, eles vão beber do mesmo cálice que eu? Diga, Gui, o que você quer falar? É que... Como assim ele estava falando sobre cálice? Deus já tinha falado o que aconteceu para ele? Ou é uma história de ele morrer na cruz já estava chegando? Já estava chegando a história e ele sabia também, porque ele e Deus são a mesma pessoa, né? Então ele já tinha total consciência, ele sabia do que ia acontecer e ele estava falando justamente para a mãe, né? Eles vão beber comigo do cálice? Era exatamente disso. Podemos, responderam eles. Cadê? Não. Jesus Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. E quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus estava falando aqui para eles não brigarem sobre isso, porque não é assim no reino dos céus, não é aqui que a gente quer status, quer poder, quer influência, não é nada disso, né? Então, não seria isso, a gente precisa servir. No reino dos céus é isso, quem mais serve, melhor é. Vamos finalizar aqui esse capítulo 20 sobre a cura dos 2 cegos, né? Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu acho que lá no outro livro, eu acho que é Marcos e Lucas, fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na minha Bíblia está falando que é só 1, não 2. Então, existe, né, essa mesma história lá no livro, no livro de Marcos e no livro de Lucas. E justamente, falam que é um cego, que é o cego Bartimeu, né? Fica gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa outra versão já falam de 2. Eu acho que é porque um gritava mais que o outro. Peraí, versão? Porque na minha Bíblia eu não me lembro de ter 2. Não, é assim, ó. Tem 4 livros que falam da biografia de Jesus. Essa mesma história desse cego tá no livro de Marcos e tá no livro de Lucas também. E cada um conta a sua versão. Tipo, a gente participou da mesma história, mas você conta de um jeito e eu conto de outro jeito. Então aqui em Mateus, a gente tá vendo Mateus contar que eram 2 cegos. Lá eu acho que em Marcos ele fala que era um cego, que era o cego Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E lá em Lucas já fala também de um cego que gritava mais que o outro. É a mesma história com versões de visões de pessoas diferentes, entende? Ok? Ok. Então vamos seguir aqui. Pra mim também eu gosto de pensar que é Bartimeu, cego Bartimeu, né? Que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cadê? E a multidão repreendeu. Versículo 32. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? E responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e o tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram.
Aleluia, glória a Deus. Se você teve dúvida como Guigui aqui também, você pode ler essa mesma história lá no livro de Marcos, no livro de Lucas. E também pedir ajuda ao Espírito Santo, que ele não deixa nada em confusão, né? Ele não deixa nada em dúvida, esclarece tudo. Então que o Espírito Santo possa te trazer revelação em nome de Jesus. Amém?